E aí, galerinha? Olá! Saiu o trailer do Demon Slayer Castelo Infinito. O primeiro filme, né? O primeiro dos 3 filmes que finalizam a Ué, saga. mas... E a saga e o anime, tecnicamente. São são as últimas mídias que a gente vai ter de Demon Slayer na Nosso telinha, aparentemente. Nosso respiro final. E que tomara que sejam os últimos. Eu odeio quando o anime ele tenta tirar leite de pedra e querer fazer uma segunda, uma temporada que não deveria existir, sabe? Né, Depois que acabou tudo... Ah, mas ainda tá fazendo sucesso. Vamos fazer mais uma temporada, então, Exato. né? Aí Tomara que aparece o filho de não sei quem, de não sei das quantas, Exatamente. que começa o anime. Tomara que não vire Boruto. As coisas têm que ter fim. Essa que é a verdade, gente. Tem que acabar bem, tem que acabar em cima. Mas enfim, vamos lá pro react do trailer, então. Vai ter bicho pra cacete aí dentro. Nossa. 最終局面という言葉が何度も頭をよぎ Quem que tá falando? É o Orokodak-san? O carinha da máscara do narigão? É, acho Que que ele é. treinou o Tanjiro. Pela voz? Uhum. Será que é ele? É. Acho que deve ser. Será que ele foi puxado também? Eu acho que sim. Eu acho que o Muzan deve ter puxado todos os Hashiras, os ex-Hashiras, sabe, os aposentados também. Nossa, o Uzui deve estar possesso. Tipo assim, cara, eu tô aposentado. Exato, mas eu quero muito ver ele lutando de novo. Muito. Tá. As palavras, a fase final, continuam cruzando na minha cabeça. この長い戦いが今夜終わるかもしれない Oh, essa longa batalha finalmente termina essa noite. Até agora a gente só viu os animais fraquinhos, né? É. E é pra isso que eles treinaram, né? Tipo assim, né? Pra batalha final. Pra batalha final, É né? o que eles querem também. Pode ter sido uma puta armadilha do Muzan. Mas no final é o que eles querem. Eles querem matar o Muzan. É que assim, foi uma armadilha em cima de armadilha, né? Primeiro, Eu esqueci o nome dele. Ai, como que é? Yakata-sama? O Yakata-sama, né? o chefão lá dos Hashiras, né? Sim. Primeiro ele trouxe o Muzan pra casa dele, né? Tipo assim... Sim, era uma armadilha Vem pro aqui Muzan que eu já. estou esperando. E aí o Muzan, tipo, né? Se viu naquele cerco e aí trouxe todo mundo. Então, mas... Os dois estavam preparando a armadilha simultaneamente, Exato. mas o chefe dos Hashiras, ele teve o primeiro passo, né? Uhum. Nossa, ele já tá acabado já, você viu? O Tomioka. いい夜だね Ah, esse estranho. A gente não viu ele lutando ainda. Não, mas ele é o segundo Lua, né? É. Fraco ele não é, com certeza. Nossa, ela vai lutar com ele? Eu não vi ela lutando até agora. Ela não... Já dava a entender no final da última temporada que o Zenitsu tinha um passado com alguma coisa ali, né? Tinha alguma história do passado do Zenitsu pra contar. Ficou muito aberto, né, o que aconteceu na última temporada, Ele recebe uma Porque carta. Ele recebe uma carta e ele sai correndo e ele volta com essa cara, tipo... E ele simplesmente para de sentir medo. Poucos amigos, né? Ele simplesmente para de sentir medo. O cara mais cagão do anime simplesmente para. Nossa, e eu tô louca pra ver, sabia? É, e ele também tá com uma cara nada... Nossa, aí Oh! Maria Lisa vai fazer a trilha. Oh, que maravilha. Começou... Ele. Eu esqueci o Bom, nome dele. o Tanjiro também tem um passado com ele, o terceiro Lua, né? O Akaza. 始めようか Cara, 宴の時間だ você matou o Rengoku. Aham. Eu acho que a gente viu o trailer certo. Sim. Muito curtinho. Mas é assim que mesmo que é trailer, né? Eu prefiro que seja assim, que não dê muito spoiler. Porque tem obra que tem o péssimo hábito de dar spoiler no trailer, né? Sim. Então- O máximo que a gente viu ali foi mais ou menos com quem cada um vai lutar, né? Alguns deles. A única informação que eu tenho, que não chega a ser um spoiler, que amigos meus falaram, leva uma caixinha de lenço pro cinema. Você vai chorar de um jeito. Vai morrer gente nesse filme. Vai morrer muita gente. Mas assim, eu acho que não chega a ser um spoiler, porque a gente já viu que o Demon Slayer, Ele não tem medo de ele sacrificar não os tem medo de personagens, né? sacrificar. Exatamente, E eu, porque, tipo eu assim, espero no que isso aconteça. no filme que ele apresentou o Rengoku pra gente, Ele ele mata. matou o Rengoku. Constrói o personagem de um jeito. E é legal, porque o Akaza, você viu que ele vai lutar com o Tanjiro. Só que não é o mesmo Tanjiro que tava no filme do trem, não, né? É. Olha pelo que o Tanjiro passou depois disso.
Ele ajudou a derrotar 3 Lua Superior. Verdade. Ele tá muito melhor, tá muito mais forte. Provavelmente ele vai estar sozinho lutando essa, né? E você viu Acho que vai ser o primeiro Lua que ele vai estar lutando sozinho. Eu acho que ele não vai lutar sozinho. Você acha que não? Não. Você acha que... Eu tenho certeza. Você acha que os Hashira vão ficar lutando contra aqueles Oni bunda suja? Não vão. Isso aí, puxaram todos os membros do esquadrão dos caçadores de demônio. Essa galera tá lá. Pra lutar contra esses Oni mais fracos, os peão lá dão conta. Eles resolvem. Você não vai... duvido que eles vão deixar o filme inteiro pra esse... Porque assim, ó, tem o Lua Superior 1, 2... E tem... O 3, que é esse, o Akaza, esse ali. Não, o Akaza é o 3. E tem a Lua Superior 4, que é aquela menina da Biwa, acho que é o nome Biwa. Ela é uma Lua Superior também. Sim. E tem o próprio Muzan aí dentro. Que são os 5 que precisam cair. Esses são os 5 mais fortes. De demônio, não. Nesse nível, não. São os mais perigosos. E assim, são quantos Hashiras até o momento? Uns 7? Acho que é. 7 Hashiras. Mais o Tanjiro. Mais o Zenitsu. Fora que assim, apareceu aquele personagem que vai lutar com o Zenitsu. Então, tem coisa ali ainda. Provavelmente tem mais alguém. Mas eu acho que aquele muito. personagem que vai lutar com o Zenitsu, eu acho que ele... Não sei, será que ele não deve ser um dos Lua também? Bom, será que o Muzan preparou mais Lua Superior pra essa batalha? Porque, tipo assim, foi ele derrotando um Lua, talvez ele colocasse outro Lua no lugar. Sim. Porque a menina da Biwa, ele colocou, né? Então. Sim. E é fácil pra ele, é só ele dar o sangue dele. E a gente sabe que os Luas, eles têm os Luas inferiores e os Luas superiores. Os Lua inferior ele matou todos, lembra? Será? Ele matou. Depois que aquele da aranha, do fio lá, perde pro Tanjiro, ele chama eles pra reunião e mata todos eles, né? Porque fala que eles são inúteis. Não sei pra que você tinha um Lua inferior, né? Mas eles são fortes. Então. São fortes. Você viu o Tanjiro, tecnicamente não foi o Tanjiro que matou ele, foi o Tomioka. Sim. Entendeu? Assim, então realmente só tem os superiores, mas talvez ele pode ter colocado no lugar, entendeu? Então. Então pode ter mais luas do que a gente acha que tenha. Mas eu acho que o Tanjiro não vai lutar sozinho. E não vai ser só um Hashira contra um Lua Superior, que nem tava acho que é Shinobu o nome dela. Shinobu da borboletinha, né? Ela tava contra o Lua Superior 2. Eu não acho que ela vai lutar sozinha também. Tem muito Hashira ali. Dá pra ir pelo menos 2 contra cada. Então, mas o problema é que o Muzan puxou todos eles para lugares aleatórios. Então, mas eles são Hashiras, né, Kenny? assim... Pelo amor de Deus. Eles têm que ter um mínimo de habilidade pra chegar em socorro de alguém. Mas E outra, o Tanjiro, com a respiração do sol, ele é praticamente um Hashira. Você viu o pau que ele dá no Lua Superior, acho que era o 4 na época. Lá, quando ele se divide em vários corpos, lembra? E tem outra E coisa. ele usa a respiração do sol, ele sai fatiando um por um. Ele é forte, o Tanjiro, com a respiração do sol. Porque eles morrem com sol, né? Então se ele usar isso, mata todo mundo. Mas é uma coisa que a gente não comentou aqui no trailer, que talvez... porque não apareceu, né? A da Nezuko, né? Exatamente! Onde é que tá essa menina? Porque ela tava com o Urokodaki-san, né? Lembra que ele tinha mandado ela pra ele? Ela tava escondida, né, em algum lugar, que nem o Muzan, nem aquela outra da Biwa conseguiu achar ela. Isso. Não conseguiram localizar ela. Então, tipo assim, puxou todo mundo. Será que puxou ela também? Será que encontraram ela? Porque, tipo assim, o Muzan, ele tá fazendo tudo isso porque ele quer a Nezuko. Eu acho que não puxaram ela. Acho que não puxaram por quê? Porque se ele soubesse onde ela tava, não teria por que puxar o resto. Era só puxar ela, ele ia conseguir a habilidade de resistência ao sol que ele quer, e depois ele saía matando todo mundo. Mas vamos combinar que a Nezuko também, ela é um ponto muito forte, né? Tipo assim, em batalha. Porque o Kekijutsu dela é o sol. Então, é o fogo, a respiração do fogo também, basicamente. Ela faz toda a diferença, né? Tipo assim, quando é necessário, né? Uma que ela consegue até curar, né? O pessoal, né? Que você lembra que ela meio Na verdade, não é que ela cura. Tem um ponto aí. Lembra que Nossa, deu branco no nome dele. O Zui, ele tava envenenado. Sim, então é isso que eu tava falando. Não foi que ela curou ele, ela queimou o veneno. Então. Porque o fogo dela queima é como se fosse a força do sol. Então ela queimou o veneno do Oni, que tava no corpo do Zui. Então, por isso. Não é que ela... Né? Mas assim, de certa forma, ela tem um poder que... Útil, né? Contra os demônios, né? Totalmente! Que pode salvar os Hashiras, entendeu? Porque... Então, ela tem tanto potencial pra matar o Muzan quanto o Tanjiro. Essa que é a verdade. Eu acho que seria muito foda se os dois lutassem contra o Muzan no final, sabe? Os dois juntos. Quem sabe? Seria a batalha. Mas...
Porque, tipo assim, tudo isso começou, o caminho do Tanjiro começou por causa da Nezuko. E é engraçado porque, assim, eu gosto... Bom, a gente vai estender isso aqui, bater um papinho um pouco mais sobre isso aqui. E é legal porque a gente entendeu mais ou menos como é que funciona o poder do Tanjiro. Como a gente não fez react do Demon Slayer, então cabe a gente bater esse papinho aqui. É legal o poder, a intenção do Muzan em matar, em transformar a Nezuko em Oni lá no começo. Por quê? Lembra que eles falam que a respiração do sol era passado pro primogênito? Sim. De pai pra filho? Quando o Muzan... No primeiro episódio, não sei se vocês lembram, quando o Tanjiro sai de casa pra levar a madeira pra vila, um velhinho lá fala pra ele não voltar pra casa, porque, acho que se não me engano era noite de lua cheia, os Onis estavam soltos, né? E até então, era um folclore local. Até o Tanjiro questiona ele, pô, isso é né, só Nada lenda, a ver, né? não existe de fato. Mas acaba que ele vira a noite lá. É a noite que a família dele é atacada. O Oni mata todo mundo, menos quem? Menos o filho Primogênito, mais velho. que era Nezuko. Como ele foi na casa, o Tanjiro não tava lá, ele não sabia da existência do Tanjiro. Então, pra ele matou o primogênito. Ele quer dizer, o que ele fez? Pra não ter um primogênito, um próximo primogênito, ele acabou com a linhagem. Fazendo o quê? Transformando o primogênito em um Oni. Por isso que ele não mata a Nezuko, mata todo mundo menos a Nezuko. Pelo menos eu tive essa percepção, tá, gente? Não é que eu tenho informação, ou eu li o mangá, nunca vou ler mangá de shounen, já falei pra vocês. Mas eu cheguei a essa conclusão. Falei, pô, faz sentido ter sido o Muzan que foi lá. E foi ele, porque o Tanjiro sente o cheiro, lembra? Sim. O Tanjiro não liga o cheiro que ele sentiu na casa com nenhum outro Oni. Ele já teve na presença de milhares de Onis. Mas ele sentiu o cheiro do Muzan. E ele tem esse que o olfato dele é super apurado. E ele sente o cheiro do Muzan depois e ele percebe que era esse Oni que tava na minha casa aquele dia. Então foi o Muzan que foi até lá. E o tiro do Muzan saiu muito pela culatra, né? Nossa, saiu pela culatra e entrou no olho dele. Tanto que o primogênito, além de estar vivo, tá quase no caminho de ser um Hashira com a respiração do sol, que pode matar ele. E a Oni que ele transformou, quer aí matar também ele. pode matar ele. Exatamente. Porque ela venceu o sol, né? E ela tem o poder de destruir os Onis com o poder do sol. Exato. Com o foguinho do sol lá Então, dela. mas saiu pela culatra mais ou menos, porque ele finalmente conseguiu o que ele queria com a Nezuko, né? Que era um Oni capaz de vencer o sol. Sim. Ele conseguia mais ou menos, né? Porque ela tá, do mesmo jeito que ela pode dar o poder dele de vencer o sol, ela também pode destruir ele e todos os outros, né? Mas o que você falou vai ser muito foda uma batalha final, os dois lutando junto, né? Contra ele. Gente. Porque aparentemente a Hashira não vai sobrar um. Ai, meu coração. Até porque os Lua Superior que sobraram, eles não são pouca coisa, não. Não, são só os fortes, né? É. Apesar de que... Ah, não, era o Lua 4, aquele velhinho lá que se diminuía e crescia. Ele era o Lua 4. Só sobrou os Luas mais fortes mesmo. Então, mas o que pode... Aquele com um monte de olho, né? Aquele com um monte de olho, ele me lembra muito o pai do Tanjiro. Não o pai do Tanjiro, ele a pessoa que veio da linhagem, é parente do Tanjiro, né? Então... Mas... Aquele que a gente vê tinha o brinquinho lá, né? Então, eu não entendi muito, porque pra mim aquele era o pai do Tanjiro. Eu acho que Mas não. tem um flashback na temporada passada, que aparece esse cara e aí aparece o pai do Tanjiro. Então eu não entendi. Eu acho que ele é meio ficou meio perdido a informação. Eu acho que ele é meio que não sei se ele é meio que um parente, ou se ele é a pessoa que, como ele não tinha pessoas pra deixarem a respiração do sol, acho que passou Deve ter passado pro pai do Tanjiro. O estilo da respiração do sol. Isso, e aí o pai do Tanjiro continuou a linhagem. Eu entendi alguma coisa assim. E aí eu fico muito pensando, porque toda vez que ele aparece, eu falo assim, meu Deus, será que ele era o pioneiro e ele acabou virando um Oni? Você fala o primeiro Hashira do Sol. É. Faz sentido, porque é ele que aparece nas visões do Muzan. É ele. Sabe? É muito igual. Não é que é muito igual, é a voz dele. Lembra quando ele fala no que a gente foi no cinema ver o filme? A hora que ele fala é a mesma voz daquele chama de Hashira, mas tanto ele acho que aquela boneca, até aquela boneca que fizeram, sabe? Lembra ele. É ele. E aí, toda vez que ele aparece com aquele monte de olho, eu falo assim, gente, é só tirar os olhos que é ele. É ele, exatamente. E agora eu não sei se o Muzan transformou ele em um Oni, o único espadachim que quase matou o Muzan, pra ter certeza que isso não vai acontecer de novo, sabe? Mas enfim. Eu fico muito curiosa pra ver a história desse Oni, entendeu? Pra saber quem é ele. Tipo assim, ele quis ser um Oni, ou o Muzan transformou ele em um Oni
né, e ele, enfim, já que eu tô aqui mesmo, entendeu? Sou forte. Sabe assim, como se a pessoa tivesse perdido a esperança, sabe? Tipo assim, já que eu não posso derrotar, então, tipo, né, me junto a ele. Eu acho que entendeu? não. Acho que não. Ou, tipo assim, se esse tempo todo, apesar dele ser um Oni, ele tá do lado do Muzan, mas só esperando a queda dele, sabe? Tipo, eu acho que não, porque os próprios... Viajando assim na minha cabeça. Você percebe no comportamento dos Hashiras que eles preferem a morte. É só ver o que eles quase fizeram com a Nezuko, entendeu? Todos eles respeitavam o Yakata-sama lá ao máximo. Só que quando ele colocou na mesa de a gente tem uma Oni aqui que é uma aliada, todos eles questionaram ele. Todos. Então acho que é isso. Eu duvido muito que ele aceitaria assim. Eu acho que ele preferia a morte do que se juntar ao Muzan. Mas enfim, divagamos aqui. Sim. Temos o papo sobre anime. A gente vai assistir esse filme no cinema, porque eu quero ver isso numa tela gigantesca. Pois é, depois a gente traz pra vocês as nossas impressões, com e sem spoilers. A gente vai ficar um tempinho falando desse filme, pode ter certeza. Chorando muito, provavelmente. Porque só esse Lua Pum aí vai precisar uns 4 Hashira pra enfrentar ele. Porque ele bota a banca. Ele parece ser muito forte. Parece mesmo. Mas enfim, é isso aí. Vamos lá? Vamos. Se vocês curtiram, deixe seu like e se inscrevam no canal. E fala aí, vocês estão ansiosos pelo filme? Comenta aí. Tchau.